como vai? Tudo bem? Nós estamos iniciando mais um Falando ao Coração e é um grande prazer poder retomar esse nosso projeto e nós esperamos que você seja edificado hoje através do Histórias de Vida. Tenho certeza absoluta que você irá gostar demais. Sem mais delongas, então, você segue aí com a Anaíra Emília fazendo uma entrevista espetacular e já já nós voltamos. Nós estamos começando mais uma edição do Histórias de Vida e hoje estamos recebendo o pastor Fábio Ribas, um amigo tão querido, e Deus nos possibilitou, depois de um longo tempo de entrevista combinada, hoje foi o tempo de Deus. E nós estamos muito felizes com essa oportunidade, pastor. Com certeza, uma alegria para mim estar com você aqui, Anaí. Olha, em 1982, mais ou menos, nós tínhamos o Esta é a Sua Vida. Eu não era tão velha assim não, viu? Eu só estou lembrando do fator. Nós tínhamos Esta é a Sua Vida. Hoje nós queremos falar a respeito da vida, da sua vida, para que outros que ainda não conhecem possam conhecê-lo. Agradeço muito a Deus por isso. E como é que se deu esse nosso encontro? No ano de 2013, como missionários, nós estávamos na cidade de Pontal do Araguaia e fomos informados que haveria um encontro da Sociedade Auxiliadora Feminina na cidade de Nova Chavantina. E aí eu ouvi falar, o pastor Fábio Ribas vai estar lá. E eu fiquei imaginando, quem é Fábio Ribas? E então eu fiquei muito curiosa para conhecer, sabendo que à época o pastor era missionário entre os indígenas daquele de Nova Chavantina mesmo. Região do Xingu. Região do Xingu. Então havia uma curiosidade muito grande, nós como missionários urbanos, conhecer alguém que estava numa missão transcultural. Então ficamos muito felizes, foi um encontro tão bom que eu fiquei tão desejosa que você também pudesse conhecê-lo. Então vamos lá, eu queria que ele falasse um pouquinho para a gente sobre a sua vida, a sua infância, porque tem um testemunho bastante eloquente e nós gostaríamos de ouvir. Por favor, pastor. Eu fui criado em Brasília, né, e a minha família não é uma família evangélica, e foi exatamente na época dessa caminhada aí que talvez eu sempre tivesse dentro do meu coração uma sementezinha ali, né, um chamado, só que na verdade eu errava a porta porque eu não conhecia o Evangelho, não conhecia o Senhor Jesus, mas havia dentro do meu coração essa sede pelo religioso. Isso é muito interessante, porque com isso eu fui fazer seminário para ser padre e comecei ali 2 anos sendo acompanhado em Brasília, depois fui estudar no seminário interno, mais alguns anos em Belo Horizonte, fiquei lá, depois retornei para Brasília, depois voltei para o seminário novamente, até que saí e a partir daí eu tive uma vida muito complicada, muito errada, e eu estava então vivendo em Belo Horizonte, distante da minha família. Depois do seminário católico, eu abandonei tudo e estava numa vida completamente errada. E qual foi o momento assim em que houve aquele chamado de Deus diretamente? Não, agora eu estava aqui, mas entendi que não era esse o caminho. Para onde eu vou? Como é que foi isso? Deus é maravilhoso, porque eu precisava voltar de Belo Horizonte para Brasília, só que eu precisava chegar pelo menos numa faculdade para poder continuar a minha vida, e eu na verdade queria fazer Direito, mas passei no vestibular para Brasília na faculdade de Letras e pensei assim, não, vou começar Letras e no próximo semestre eu tento novamente o vestibular, o que eu quero mesmo é fazer Direito. Só que na faculdade de Letras eu me apaixonei por uma disciplina e ali fiquei, não quis mais saber de Direito, né? E aí eu, naquele processo de uma vida muito errada, muito pecaminosa, né? E eu estava na sala de aula, uma sala de aula aí com 53 alunos, 3 homens, o resto tudo mulher, e eu detestava crente. Crente para mim sempre foi burro, doido e fanático. E aí eu estava na sala de aula, a disciplina que eu mais gostava, tinham 3 assembleianas, alunas que tinham faltado nesse dia.
E a professora, na hora de fazer a chamada, não lembrava quem eram essas meninas. Aí eu pensei comigo, nossa, eu vou aproveitar que eu estou na faculdade, e aí vou assim nadar de braçada, contar uma piada, fazer um bullying aqui com essas meninas. Essa professora vai juntar comigo, porque no final, afinal a gente estava na faculdade, né, um lugar de gente inteligente, crente é burro, doido e fanático, então vamos humilhar essa turma aqui, a professora junto comigo e a gente humilha os crentes da sala. Então, e aí eu fiz a piada. Sim. E aí todo mundo riu. A professora esperou todo mundo fazer silêncio, ela levanta, joga a caneta na mesa, olha para mim no meio de todo mundo e pergunta assim, Fábio, o que é que você tem contra crente? Eu sou crente. Pá, eu costumo dizer que é o primeiro tapa na cara que eu levei do Espírito Santo. E aí Deus começou a moer o meu coração. E eu queria então continuar a estudar linguística. Essa mesma professora, ela me direcionou então para um curso. Só que no início eu rejeitei o curso. Entendi. Porque era um curso que, segundo a professora, era um curso para formar missionários para serem tradutores da palavra de Deus. Aí eu ri na cara dela, falei, professora, jamais, porque crente para mim é burro, doido e fanático. Nunca vou colocar os meus pés num lugar desse. Só que do dia que ela fez esse convite para mim, para eu aprofundar essa área de linguística, até o dia que eu estava fazendo a matrícula nesse curso, passou um ano. E durante esse um ano, Deus tirou do meu coração que era lugar de crente. E aí, um ano depois, eu estava fazendo a matrícula, eu trabalhava de manhã, fazia faculdade de tarde, abandonei o meu trabalho, porque a primeira disciplina da manhã era fonética, a última da manhã era fonologia, que eram as duas que me interessavam. Só que eu ia ficar com um vácuo ali de tempo. Aí eu falei assim, não, vou fazer matrícula em outras disciplinas para não ficar parado aqui. Aí eu estava lá, educação bilíngue e transcultural. Educação agora tinha a ver comigo, sou professor, né? Agora eu quero ser professor. Marquei. Missiologia, não sabia o que era isso, marquei também. E fui fazendo essas disciplinas todas. Eu passava a manhã toda lá, ia para a faculdade de tarde. No primeiro dia de aula, eu sentado lá no fundão da sala, eram 35 missionários, cada um vindo de um lugar diferente do mundo, gente experiente. Esqueceram de dizer para eles que um dos alunos não era crente. E lá estava o Fábio. E eu estava lá. E eu sem lembrar de onde eu estava. Então, eu estou ouvindo a conversa deles, ninguém de Brasília, e de repente, eu como bom anfitrião, né? Gente, tem um lugar aqui em Brasília que vocês têm que conhecer. Eles sabendo que é uma cidade turística, todo mundo se perguntando o que poderia conhecer em Brasília. Gente, tem um lugar aqui em Brasília que vocês têm que conhecer. É como se você fosse para Roma e não conhecesse o Papa. Aí todo mundo olhou para mim, né? Aí eu virei e falei assim, vocês têm que conhecer o Templo da Legião da Boa Vontade. Quando eu falei isso, quem conhece sabe que isso lá em Brasília é uma pirâmide, um cristal lá em cima, é um lugar esotérico, espírita, onde as pessoas entram para tirar as energias negativas e se encher de energia positiva. Na primeira fila da sala de aula do curso da Missão Além, que era onde eu estava, o reverendo Gessé Rios, que hoje, que foi durante muitos anos líder lá da base na África, ele achando que eu estava brincando, porque para eles todo mundo era missionário que estava ali. Aí ele resolveu brincar comigo. Na realidade. Eles não sabiam. Então ele resolveu brincar comigo. E pulou da cadeira no meio de todo mundo, apontou o dedo para mim e gritou em sala de aula: "Tá amarrado em nome de Jesus!" Só aí, nesse momento, é que eu lembrei de onde eu estava. E pensei comigo, e agora? Paguei caro, porque é um curso caro. Sim. E ainda larguei o meu emprego. Como que eu faço? E todo dia tinha culto, todo dia tinha palavra, todo dia tinha testemunho missionário. Com 2 meses eu costumo dizer que Jesus chegou na minha vida, passou a banda, eu caí de boca no chão, quebrei todos os dentes. É assim que eu descrevo a minha conversão. Sim. Minha pergunta, no meio desse grupo todo, como é que foi a chegada da sua amada na sua vida? Como é que foi que Lucila, como é que foi que Lucila chegou até a sua vida? Então, Deus faz o serviço completo, né? O que aconteceu?
Quando houve a minha conversão, então eu voltei naquele dia para a faculdade de letras. Era um corredor com 8 salas, cada sala um semestre. E aí eu passei de sala em sala, convidando os alunos da faculdade para, na hora do intervalo, estarem comigo numa sala que eu consegui com a direção para a gente começar um clube bíblico. Então já estava todo mundo firme, já estava firme com Deus. Foi no dia da minha conversão. No dia da sua conversão. Eu voltei para a faculdade de letras, olhei para a faculdade, para aquele corredor e pensei comigo, olha, até hoje eu trabalhei para o diabo, mas a partir de agora eu quero trabalhar para Deus. E aí eu saí de sala em sala convidando os meus colegas, convidando todo mundo. E aí na hora do intervalo, nessa sala de aula, para a gente fazer o clube bíblico, tava cheio de gente. Porque na faculdade todo mundo sabia que eu detestava crente. Crente era burro, doido e fanático. Ah, o Fábio vai aprontar alguma. Ele deve aprontar, deve ser só uma piada, ele vai aprontar com os crentes. Então estava cheia a sala. Só que naquele dia eu peguei a Bíblia, li o texto da minha conversão, dei meu testemunho, convidei todo mundo para estar no dia seguinte comigo lá na faculdade, no mesmo horário, para que a partir de então a gente começaria a ler a Bíblia juntos e orar uns pelos outros. No dia seguinte não tinha ninguém. Porque todo mundo viu que eu estava falando sério. Era real. Né? Que era real o que Jesus tinha feito comigo. Mas estava no dia seguinte ali os crentes. Uma família que Deus me deu. E que de lá para cá tem só crescido cada vez mais. E a Anaí faz parte dessa família minha agora, maravilhosa. E naquele dia também estavam aquelas 3 assembleianas que tinham faltado aula no primeiro dia dessa história que eu comecei a contar para vocês, e que eram meninas que eu sempre persegui, sempre fiz bullying com elas, e na verdade elas é que me acompanharam, nunca desistiram de orar por mim, e depois da minha conversão elas me discipularam. Bom, eu comecei a fazer esse clube bíblico, e aí tinha uma menina na faculdade que ela então tinha uma amiga que estava evangelizando ela. Só que quando ela viu a minha conversão, aí ela conta o seguinte, olha, eu sei quem o Fábio era na faculdade e tô vendo quem o Fábio é agora. Então esse Jesus que minha amiga tá falando para mim, só pode ser real, só pode ser verdade, porque eu vi a transformação dele. Aí ela começou a frequentar o clube bíblico. E aí naquele ano, em setembro, ela converte. No ano seguinte, em setembro do ano seguinte, com um ano de conversão dela, a gente começa a namorar. 3 anos depois a gente casa. E a Lu. A Lu. É, por isso que eu fiquei aqui gaguejando. Lu, porque a gente não chama Lucila constante. É mais Lu mesmo. E que linda família tem o pastor Fábio. Tem 2 moças maravilhosas, né? Eu disse que elas são modelos, né? São lindas, suas filhas. E graças a Deus por isso, né? Por esse tempo. Bom, tem muita coisa aqui, eu falo, o tempo aqui vai ter que ser bem trabalhado para a gente pegar e captar um pouquinho da história do pastor. E quando vocês começaram a pensar no trabalho indígena? Então, quando houve a minha conversão, eu converti ali no curso da Missão Além. Então, num ambiente totalmente missionário. Muitos professores ali trabalhavam com indígenas. O Isaac, Costa Souza, o Norval, Paulo Botel, né? Vários que estavam ali eram professores da missão que trabalhavam com indígenas. Então a influência deles foi imediata. Então já estava certo no meu coração, quando houve minha conversão, que eu queria trabalhar com outras culturas. E as culturas indígenas foram as primeiras que apareceram. Só que é uma caminhada aí. O que acontece? Houve meu casamento, eu fiz ali então a Missão Além em 1995, foi o ano da minha conversão, casei em 99. Todo ano a Missão Além me chama para poder dar esse testemunho que eu estou compartilhando com vocês da minha conversão. Em 2006, eu estava em janeiro de 2006, eu estava mais uma vez na Missão Além, dando meu testemunho. Terminou o culto, a gente estava tomando um cafezinho no refeitório, entra uma missionária no refeitório dizendo para mim assim: Fábio, você acredita que durante anos nós oramos por uma região no Brasil super fechada para o Evangelho e agora Deus colocou como responsável pela educação dessa região um crente? E ele assumiu e ligou para a missão e disse: olha,
os povos indígenas da região estão pedindo professor de português. E eu ouvindo aquilo tudo. Chegou o tempo. Nossa, e eu ouvindo aquilo. Vocês lembram qual era a faculdade que eu queria ter feito? Direito. Os indígenas, 11 anos depois aí da minha conversão, estavam pedindo advogado? Não. Olha só como que Deus faz as coisas. E aí eu voltei para casa, contei tudo isso para minha esposa, e aí a Lu virou para mim e falou assim: amor, eu vou com você para qualquer lugar do mundo. Deixa eu me perguntar. Calma. Lu também tem formação. Calma. Calma. Já estou. Olha só, a Lu virou para mim e falou assim: amor, eu vou com você para qualquer lugar do mundo, menos para uma aldeia indígena. E aí, que balde de água fria, não é? Total. Então existe aí uma caminhada, porque naquele ano então, nós então queríamos sair de Brasília, fomos conhecer uma cidadezinha que tinha trabalho de vários missionários acontecendo na cidadezinha para apoiá-los. Certo. E os missionários viraram para nós, eles trabalhavam com indígenas, mas sem poder entrar nas aldeias, na cidade, e eles perguntaram: mas por que vocês não escolhem uma aldeia para pelo menos sentir como que é essa vida com indígena, para entender e tal, e poder ajudar a gente aqui? A ideia era cuidar de um projeto que apoiasse eles lá, né? Aí a Lu falou assim para mim: amor, se é pra rapidinho dar só uma entradinha numa aldeia, beleza. Aí eu orando, né? Pedindo assim a oportunidade de Deus de repente transformar o coração dela. Tá com ela. Gente, nós entramos na aldeia, deu tudo errado. Deu tudo errado. Vocês não fazem ideia de quanta coisa. O barco quebrou. Aquele mês ali foi um mês muito tumultuado. No último dia, indo embora, eu pensando assim no meu coração: nossa, agora que minha esposa não vai querer ver a aldeia nem pintada de ouro. Então eu quero aproveitar esse momento aqui para colocar para nós: nem sempre as portas fechadas significa que Deus está dizendo não. Posso afirmar isso, né? Exato, com certeza, com certeza. Porque aquelas portas estavam totalmente trancadas na minha cabeça, na minha percepção. Foi um mês que eu tentei fazer de tudo para ver se minha esposa gostava daquilo, mas muitas coisas deram errado. No último dia, a gente já indo embora, dobrando a barraca, ela vem na minha direção, eu vou na direção dela. Quando a gente está pertinho, eu e a Lu, ela olhando nos meus olhos, diz assim: amor, se for para morar nesta aldeia, eu quero. Mas como? Se tudo deu errado? Foi um período muito estressante, só que eu estava tão preocupado em fazer com que as coisas dessem certo, que eu não enxerguei o que Deus estava fazendo no coração da minha esposa. Ela se apaixonou pela amizade que ela construiu durante aquele mês com as indígenas mulheres da aldeia que não falavam português, e tinham as crianças dela que juntaram com as minhas crianças e queriam aprender português, e queriam perguntar 1 milhão de coisas para a Lu, e a Lu se encantou e viu um ministério para ela. Deus sabe exatamente o que faz, a hora que faz, o tempo dele sempre é certo. Deus nunca se atrasa nos seus propósitos na vida dos seus filhos. Louvado seja o Senhor sempre por isso, né? Bem, tem mais coisas aí. Nosso pastor é teólogo, é educador, né? A formação em filosofia também, não é isso? Também é escritor, e eu estou aqui com um dos livros, mas esse não é, esse é o último, né, pastor? Foi o que eu lancei no passado. Esse é o último, vou chegar aqui mais pertinho para você olhar. Já comecei a ler, porque eu tenho que ler assim, pedacinhos por pedacinhos. Mas gostei muito como é que começou essa questão de escrever na sua vida. Eu acho que já nasci escrevendo. Porque eu sempre gostei muito de ler, né? Eu lembro direitinho qual foi o primeiro livro que eu li quando eu era muito criança. Eu estava na pré-série lá. Eu lembro do meu uniforme amarelinho lá do Marichinha. Eu era muito criança. E caiu em minhas mãos um livro chamado Pássaro da Chuva, que era uma mitologia africana. E eu me encantei com aquela história. Então, dali para frente, ler sempre fez parte da minha vida. Escrever foi uma coisa muito natural. E eu acho que eu comecei a escrever poesia. Eu acho que eu comecei a escrever porque poesia. tem um blog aí também. E esse blog é cheio de coisas muito interessantes, apaixonantes também.
né, pastor, também fica muito romântico nesse momento, né? Você tem que abrir lá, você tem que conhecer. Como é o nome do blog, pastor? É o Medium. Medium. Então, anota aí e abre lá. Vocês vão ver que tem muita coisa lá bacana. Pastor, tem o primeiro livro, quando foi escrito? Na verdade, o primeiro livro foi escrito em 1995, que foi o ano da minha conversão. Eu escrevi a trajetória do indivíduo porque eu precisava entender a loucura que foi a chegada de Deus na minha vida. Deus pegou minha vida e virou de cabeça para baixo. Eu acho que uma maneira de organizar e tentar entender o que era esse negócio da conversão foi escrevendo. Me diga os outros títulos, por favor, para que... Aí o segundo foi A Gramática do Teu Corpo, que é um livro de poemas em homenagem à minha amiga, companheira, nessa trajetória, a mulher que eu amo, a Lu. E o terceiro livro foi o que eu considero assim, o primeiro livro missionário, que é o Todas as Canções que Fiz para Elas, que, como o próprio título diz, fala das mulheres que me cercam, né? Eu vim de uma casa de mulheres, tinha 2 irmãs, minha mãe, e hoje eu estou cercado pela minha esposa e 2 filhas. Sim. Então sempre fui cercado de Realmente mulheres. as meninas estão em alta nessa casa, né? E aí é um livro já no campo missionário e que me encanta porque são crônicas também, mas esse olhar meu mais paterno. Um pai criando suas filhas no meio do campo missionário, vendo elas crescerem, né? Essas dúvidas, essa pressão do mundo. Então são reflexões nessa linha. O quarto livro já é um livro mais voltado para a questão política, porque um dos meus grandes embates no campo missionário foi perceber essa dificuldade da ideologia que manipula os povos indígenas, e isso era diário na minha experiência e vivência no campo missionário. Então, durante mais de 10 anos, eu escrevi vários artigos sobre isso, e aí resultou nesse livro, que é o Escritos Contra-Revolucionários, Ensaios do Front. Eu quero saber onde que nós podemos encontrar esses livros. É tudo na Amazon, publiquei tudo na Amazon. Então, quando você coloca ali Fábio Ribas e digita lá Dias Índios, você vai encontrar tudo lá. Falou-se em experiência aqui agora. Gostaria que o senhor relatasse para nós uma experiência marcante na aldeia, vivida lá com a família ou mesmo uma particular, uma vivida somente pelo senhor. Talvez uma das experiências mais fortes para mim foi sabendo que a pressão minha, né, como marido, pai, sacerdote do lar, essa pressão, essa responsabilidade, porque era uma aldeia isolada, não tinha banheiro, não tinha energia elétrica, eram 3 horas de carro, depois 3 horas de voadeira para chegar lá, não tinha rádio, não tinha um sistema de comunicação, então qualquer problema que acontecesse na aldeia era sempre muito complicado, né? Nem sempre tinha uma voadeira à disposição. E um dia a minha filha mais velha, a Analista, devia estar com 5 anos de idade nessa época, ela passa mal, e começa a passar muito mal, e ali às 7 da noite, febre, 40 graus, ela vomitando, diarreia, e a gente não tinha enfermeiro, não tinha agente de saúde, não tinha nada, e começa a passar na cabeça, Deus, se essa menina morrer aqui, tanta gente pressionou a gente, falando, vocês são loucos de levar para uma região como essa, crianças, e aquela pressão dentro do meu coração, e foi assim, ó, 8 da noite, 9 da noite, 10 da noite, nada essa menina melhorar, e aquele meu coração angustiado, eu ia orando, meia-noite entra o cacique na casa da gente, lá na aldeia, e diz assim, professor, o pajé quer vir fazer uma pagelança para tirar esse espírito ruim que está em cima da sua filha. A hora que ele falou isso, meu coração agradeceu a Deus, porque eu entendi o propósito do Senhor nesse momento. E eu virei para o cacique e falei assim para ele, cacique, diz para o pajé que eu agradeço muito esse carinho, né? Isso que ele está querendo fazer. Isso mostrou para mim que a aldeia estava preocupada. Nós já estávamos já na aldeia já há alguns meses, né? Talvez há alguns anos. E aí foi assim muito interessante, porque foi uma maneira de Deus me dizer, ó, tá vendo? A igreja, a aldeia se preocupa com você, né? E aí eu falei para ele, olha,
fala para o pajé, agradeça mesmo, mas diga para ele que eu já tenho um pajé cuidando da minha filha. E ele é o pajé dos pajés, o mais poderoso pajé que existe. E eu pedi para ele cuidar da Aninha e ele está cuidando dela. Só falei isso. E aí nós, talvez umas 2, 3 da madrugada, eu e a Lu caímos, cansados, exaustos dessa luta com a nossa filha. No dia seguinte, quando eu acordei, a Analisa já não estava mais do meu lado. Ela já estava correndo de um lado para o outro da aldeia. E a partir desse evento, isso é que causou a curiosidade, porque todos os indígenas queriam saber quem era esse pajé poderoso que cuidou da nossa filha. E ela estava muito bem. As portas, então, a partir dessa situação, Deus trabalhou para que pudessem ter o alcance. Aí eles começaram a perguntar para nós. Maravilhoso. Deus é tremendo em tudo aquilo que Ele faz. Eu, se pudesse, passava aqui horas ouvindo tantas coisas boas. Fico tão feliz com essa oportunidade de você poder também estar ouvindo um pouco dessa palavra, dessa história de vida, né, que nós estamos tendo o privilégio de partilhar no dia de hoje. Bom, vamos mais um pouquinho aqui, vamos pensar mais um pouquinho aqui. Nós estamos no mês de missões, né, nominado pela Igreja Presbiteriana do Brasil, e eu gostaria muito que o pastor colocasse para nós as dificuldades que o senhor tem visto no nosso país nessa questão de missões e evangelismo. Nós precisamos de novas vocações. Nós temos realidades hoje missionárias, desafios diante de nós, que nós precisamos expandir esse mês de agosto e expandirmos para 12 meses no ano e realmente trazermos a nossa igreja, cada igreja local, a voltar a abraçar o tema de missões, despertando a sua juventude, abraçando as igrejas locais, são celeiros de missionários. Nós temos missionários hoje trabalhando no campo e que estão num momento de aposentadoria, precisa de substituição. Nós temos hoje, só na região amazônica, quase 100 tribos indígenas sem presença missionária. Nós temos desafios enormes. E como a igreja preparará os próximos missionários para esse grande desafio aí de missões a partir dos próximos anos? Precisamos despertar para essa realidade. Como é que o senhor diria, como é que uma pessoa que tem desejo, vontade de se preparar para trabalhar com indígenas especificamente, como é que ele faz? Eu quero falar para você que na APMT, que é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, nós temos vários missionários e cada igreja local recebe aquele quadro de missionários da APMT. E lá você pode identificar quem são os missionários que estão trabalhando com povos indígenas. Ligue, telefone, entre em contato com esses missionários. Com certeza vai surgir uma oportunidade, não apenas de conversa, mas talvez de você ir ao campo visitá-los e ter essa experiência, esse contato in loco. Muito bom, gente. Então tá aí, ó. As informações estão bem claras. E se você entender que Deus tem chamado você para essa missão específica, tempo de correr. É tempo de correr, eu digo, porque nós não temos mais tempo. O relógio está batendo aí os seus últimos, né? Está aí nos seus últimos minutos e nós temos que realmente anunciar as boas novas de salvação. Tem mais umas coisinhas aí que eu quero saber da vida privada do nosso pastor, né? Ele fala muito de uma filósofa. Alguns daqueles que já estão acompanhando o blog aí, né? E tem já os seus contatos e tudo mais, conhecem um pouquinho. Quem é a filósofa? A filósofa urbana? Sim, a filósofa urbana. Quem é? É interessante, né? Tanto que minha mãe aparece naquele livro, né? Todas as canções que fiz para elas. Acho que desde criança eu fui muito influenciado por ela. Minha mãe é daquelas pessoas que tem uma sabedoria, né? Cheia de frases de efeito, que me marcaram, que eu carrego comigo até hoje, e muito da minha maneira de ver e enxergar o mundo, né? Eu trouxe muito esse aprendizado aí com ela, e ela é essa filósofa, né? Uma mulher que
enfrentou os desafios da vida com grande dificuldade, e ela para mim é um exemplo, e para mim ela é uma grande influência em todas as áreas da minha vida. Bem, se o pastor tem e deve ter uma mensagem específica para nós aqui, os nossos internautas, que mensagem seria essa que o senhor gostaria de deixar para aqueles que estarão nos ouvindo, pensando nessa questão de missões? Por favor. Queridos, é responsabilidade da igreja pregar o Evangelho, mas ninguém pregará o Evangelho. Você pode fazer muita coisa, a igreja local pode fazer muita coisa em várias áreas, mas se ela não estiver pregando o Evangelho, ela não está fazendo aquilo para o que ela foi chamada: glorificar a Deus por meio da pregação do Evangelho, que é a maneira como as pessoas no planeta Terra vão conhecer o nosso Deus, o Deus a quem servimos. Ninguém vai fazer isso no nosso lugar. Então, a consciência que eu e você precisamos ter é de nos preparar para sermos pregadores da palavra de Deus, proclamadores da glória do nosso Senhor, da beleza do nosso Deus em toda a terra. Nós gostamos de ir caminhando aí para o final. Já sei que se tivéssemos assim, com a multidão assistindo, nós ouviríamos aquele eu quero mais, né? Mas nós temos que terminar aí, porque o tempo realmente é bem curtinho. Então nós fazemos um bate-bola, pastor. Sim. Então nós vamos fazer, eu vou dizer uma palavra, o senhor então responde aí com uma frase ou uma outra palavra. Deus. Tudo. Família. Presente. Lucila. Linda e maravilhosa. Missões. Grande desafio. Homem. Homem. Eu admiro muito meu pai. Se vamos ver mais uma palavrinha, vamos colocar em coisas mais pessoais agora. Como o pastor viaja muito, qual é assim, a bebida preferida do pastor? Café. Agora, gente, por favor, hein? Café para mim tem que ser preto, amargo e sem açúcar, porque de doce já basta a minha vida. Uau! Recado dado, né, gente? Recado dado. Que bom, nós queremos agradecer ao pastor por esse tempo. Deus o abençoe muito. Continuaremos orando pela sua vida, pela vida da sua família. Que Deus possa continuar a usá-lo para o louvor da sua glória. Amém. Bom demais estar aqui hoje com você, né? Poxa, como que a gente pensou, né? Planejou estarmos juntos. E que Deus abençoe a sua casa, a sua família, cada um de vocês, queridos. Até então, o nosso próximo Histórias de Vida. Que Deus abençoe a todos. Até mais. E aí, gostou do nosso Falando ao Coração Histórias de Vida de hoje? Tenho certeza que você dirá sim, gostei demais. Que Deus possa ter falado ao seu coração. E para nós finalizarmos esse momento contigo hoje, nós queremos deixar contigo uma canção. Quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer. Tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, sem te conhecer, assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, o qual sem hesitar eu disse sim. Ecoou em meus ouvidos como da primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao seu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim
realizar. Eis-me aqui, eu livre estou ao seu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar, para o teu querer em mim realizar, para o teu querer em mim realizar. Muito bem, que você possa estar disponível a Deus para fazer a vontade dele em sua vida. E para nós finalizarmos o Falando ao Coração Histórias de Vida de hoje, a pergunta que não quer calar é: e a próxima? Com quem será? Vem exercitar corpo e mente no estúdio Pilates e Move Fitness. Na região da Grande Morada da Serra, com estrutura aconchegante e ambiente climatizado, oferecemos pilates em aparelhos e solo. Entre em contato e agende sua aula experimental. Estúdio Pilates e Move Fitness. Inspiração, movimento, transformação. Treinar com estilo é outra coisa. Com a Eliette Moda Fitness, você escolhe seu look e entra em forma. Há 20 anos atendendo Chapada dos Guimarães e região, somos representante das marcas Loira e Morena, Oxfit, Caju Brasil, Movimento e Companhia. Atendimento exclusivo pelo WhatsApp nos números 65 99249 8480 e 999080683. Confira os looks em nosso Instagram, Eliette Moda Fitness, o seu treino com estilo.